Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 4. Capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22. Mateus 4, 18 a 22, à medida que os irmãos encontrarem o texto, por favor, se coloquem de pé. Amém? Mateus 4, 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, o seguiram. Amém? Sentai-vos, irmãos. Nós temos pregado no Evangelho de Mateus e contexto, nós já estamos inseridos nele. Vimos no capítulo 3, João Batista pregando no deserto, as multidões vindo até João para serem batizadas, e a mensagem de João era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse período veio também Jesus para ser batizado, e não obstante a resistência de João, ele foi batizado, e vimos que o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Ouviu-se uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, quem me compraram. Posteriormente, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E os três evangelhos sinóticos nos dão conta que Jesus, depois desses episódios, Herodes prende a João Batista. E sabendo da prisão de João Batista, Jesus, ele se muda de cidade. Ele vai para Cafarnaum, antigamente chamado Zebulon, a tribo de Zebulon, cumprindo-se aí a profecia de que desta terra, Zebulon, Naftali, teria uma grande luz, brilharia grande luz. E é nesse contexto, o próximo ali ao mar da Galileia, na verdade é um lago de Genezaré, que Jesus está andando pela praia, pela margem do lago, onde havia pescadores. Provavelmente esse não foi o primeiro encontro, o primeiro contato deles. Talvez eles já se conhecessem antes, já tinham ouvido a palavra de Jesus, mas agora Jesus os chama. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Pedro e André, e logo em seguida também a Tiago e João. E Jesus os chamou. Os primeiros estavam lançando a rede ao mar, outros dois estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes. E Jesus passa, e Jesus os chama, e Jesus diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, é o convite, e eu vos farei pescadores de homens. Esse texto, essa narrativa está nos três evangelhos, aqui em Mateus, em Marcos 1, 16 a 20, e também em Lucas 5, 1 a 11, temos um relato mais detalhado.
Em Marcos, quando fala de Tiago e de João, que eles deixando o seu pai imediatamente seguiram, há uma nota, um acréscimo ali por Marcos, dizendo assim, deixando seu pai com os empregados. Talvez para dar uma ênfase que o pai não ficou abandonado, tinha alguém, os empregados. Isso nos mostra também que a atividade pesqueira não eram ricos, mas também não eram pessoas à margem da sociedade. Era gente que podia até ter empregados. Pedro, Tiago, João, seu pai, Zebedeu, eles tinham empregados. O Evangelho de Lucas fala de um milagre. Fala que a multidão apertava Jesus, e ele viu ali os barcos, pediu o barco emprestado, pediu para afastar um pouco da margem, e Jesus sabia que eles não tinham pescado nada durante a noite, por isso estavam consertando as redes, limpando as redes, talvez depois de uma noite de frustração, um trabalho improdutivo, desanimados, desesperançosos, e Jesus diz, lançai a rede. E Pedro responde, temos trabalhado a noite toda, não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E a pesca foi aquilo que a gente chama, evangelista, a Bíblia, a nossa edição coloca lá um título, a pesca maravilhosa. E a tamanha era a quantidade de peixe que houve necessidade de chamar outros barcos, as redes estavam se rompendo, e eles, depois de chamar Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixam o barco, a rede cheia de peixe, todo aquele produto, e vão após Jesus. Essa é a narrativa dos 3 evangelistas. E isso vai implicar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar é essa metáfora da pesca, os fazer pescadores de homem. O texto é autoexplicativo. Quem vive da pesca, esses homens, sabiam o significado disso. Olha, vocês hoje pescam peixes. Agora vocês vão pescar homens. Vocês vão pescar seres humanos. Mas além desse contexto que eles tinham ali, havia o contexto veterotestamentário da pescaria, ou de ser pescado, como um juízo. E aí eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia em Amós 4, uma figura de juízo, ser pescado, ou ser caçado, uma figura de juízo. Amós 4, 2. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas estantes com fisga de pesca. Então aqui no ser pescado é uma figura do juízo. Outro texto é o texto de Jeremias. Jeremias, ele vai dizer no capítulo 16, assim, no versículo 16, capítulo 16, versículo 16, e eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais vos pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Então, havia referência no Antigo Testamento dessa figura do pescador, de pescar gente assim, a figura de juízo. Mas agora Jesus está usando essa expressão de maneira diferente. Não é para o juízo, não é para a condenação, é para a graça, é para a salvação. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O texto de Lucas diz
E assim, não temas, eu vos farei pescadores de homens. E aí a gente pergunta, por que não temeremos? Porque o convite de Jesus, o chamado de Jesus, era um chamado que incluía renúncia. É deixar o pai, deixar a profissão, deixar a cidade natal, a região que eles conheciam, deixar o futuro que eles tinham, deixar os seus sonhos, deixar tudo e seguir a Jesus. O chamado de Jesus sempre implica isso, implica renúncia, implica deixar. Quem quer vir após mim, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o chamado implica renúncia, e eles pensam, mas e agora? Eu vou viver do quê? Como vai ser o meu futuro? Como eu vou me sustentar? Como eu vou prover as minhas necessidades? O que será o dia de amanhã? Venha após mim. Isso dá um temor, talvez, pelo desligamento. Os textos de Lucas, o milagre, não resta dúvida, um Deus que pode tirar peixes do mar, que a noite toda não deu peixes. O carpinteiro que ensina ao pescador e o milagre acontece. Esse Deus pode me suprir, esse Deus pode me satisfazer, esse Deus é o Deus que cuida de mim. Nós também somos chamados, e para você também não temas do Senhor Jesus, não tenha medo do que você tem que deixar, não tenha medo das ameaças do mundo, não tenha medo do que você possa perder em vista daquilo que você vai ganhar, a coroa da vida. Então não temas, venha após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E todos os evangelistas nos dão conta de que eles imediatamente seguiram a Jesus. Isso nos mostra, isso nos ensina que a postergação nesse sentido não é de Deus. O deixar para amanhã não é de Deus. E quantas vezes nós vemos gente fazendo isso? Amanhã eu vou. Amanhã eu aceito Jesus. Amanhã eu entrego a minha vida. Ou então, amanhã eu faço um compromisso. Amanhã eu vou passar a ler mais a Bíblia. Depois. Alguém chega a dizer, quando eu me aposentar, quando eu tiver mais tempo. O texto diz, imediatamente. A obediência precisa ser imediata. Eu lembro de Abraão, e é um texto que espanta, pelo menos me espanta, quando Abraão recebe a ordem de oferecer o seu filho. E o que me surpreende mais naquele texto é que diz que ele levantou-se de madrugada e foi. Isso é vontade de obedecer. Ele levantou-se de madrugada. Aquilo que você não quer fazer, você deixa, eu vou um pouquinho mais tarde, vou deixar para depois. Não, levantou-se de madrugada e foi. Então, o chamado de Jesus é necessário que ele seja atendido com urgência, com prontidão. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Afinal de contas, o amanhã não nos pertence. Nossa, que mude. Acho que é o nome, às vezes eu confundo aqui esses personagens que pregaram tanto, mas foi muito assim. Ele estava pregando e havia um grande auditório. Ele fez um apelo, e no final do apelo ele disse, amanhã vai ter um culto de novo, você vem, se você não aceitou hoje, você pode aceitar amanhã. E naquela noite houve um grande incêndio na cidade. Muitas pessoas foram mortas, muitas vidas foram perdidas. E esse pregador disse, a partir de nunca mais eu vou dizer que você pode vir aceitar Jesus amanhã. Nunca mais. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o momento da salvação.
é o momento de atender o chamado para o serviço do mestre. Outro detalhe que nós vemos aqui no texto, você pode acompanhar, e é um consolo, um conforto para nós, quando ainda não nos sentimos preparados ou capacitados ao exercício da função, porque ele diz assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É um processo. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Talvez você não seja ainda. Talvez você não esteja pronto. Mas eu vou transformar você em um pescador de homens. Mas eu não tenho ainda as qualidades. Mas eu vou transformar. Mas eu não sei como fazer isso. Mas eu vou fazer na sua vida. Eu vos farei pescadores de homens. É um processo. Nós dizemos o sim. Nós dizemos o eis-me aqui, ainda que falhos, ainda que incapazes. Aliás, nós desconhecemos um servo de Deus registrado na Escritura que tenha sido chamado para o ministério e tenha dito assim, eu estou pronto, sou eu mesmo, eu sou a pessoa habilitada para isso. Todos eles disseram, eu não sei, Moisés, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Jeremias disse, não, envia quem quer enviar Deus a mim, no passo de uma criança. Então, os homens de Deus sabiam da sua incapacidade, mas Deus é aquele que nos capacita. Jesus falou para os seus discípulos, eu vos farei pescadores de homens. Essa questão da pesca, havia 3 tipos de pescas básicas, no tempo aqui de Jesus, no lago, que era a pesca por linha, com o anzol, a pesca de jogar a rede, lançar a rede, e a pesca de arrasto. Possivelmente aqui a pesca de lançar a rede ou arrasto, mas a gente vê na Bíblia também pescando com anzol ou com algo parecido, de pescar um peixe só. O exemplo disso é quando vão cobrar o imposto de Jesus e Jesus manda Pedro ir pescar, e ele pega um peixe e tira dali a joia, a pérola, com o qual vai pagar o imposto. Jesus diz, por mim e por ti. Mas o pescador em si, ele tem algumas qualidades que podem ser transformadas ou espiritualizadas aqui para o ministério que os discípulos teriam. Vamos ver algumas delas. A primeira dessa qualidade é que o pescador ele tem que ser paciente. O pescador é paciente. Tem até uma frase aí de pessoal bom, está nervoso, vai pescar. Eu confesso que não é para mim. Eu acho que eu vou ficar mais nervoso ainda se eu estiver lá nessa situação tempo e não fisga, e às vezes belisca, e leva a isca e vai embora, aí você pega e não é peixe, enfim. Mas o pescador tem que ter paciência. O pescador tem que ter paciência. O pregador, aquele que ensina, aquele que discipula, você que é sacerdócio real, ação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, você que recebeu o ID de Jesus, porque todos nós recebemos, precisamos ter paciência. Paciência ao pregarmos, paciência ao ensinarmos, porque nem sempre os frutos vêm de maneira imediata. É necessário tempo, é necessário esperar um pouquinho, é necessário esperar aquilo amadurecer, é necessário esperar o peixe vir e morder a isca, e às vezes, muitas das vezes, em silêncio, em meditação, sem se desesperar. Quantas vezes, irmãos, nós ensinamos e logo desistimos, porque nós somos muito afoitos, nós queremos ver resultados muito rápidos, somos muito apressados. Então, é uma das características do pescador a paciência.
A outra é a perseverança. E está bem perto da paciência. Tem que ter perseverança. Eu gosto do fato de estar lavando as redes. Porque lavar as redes dá essa ideia de perseverança. Dá essa ideia de dizer, eu não desisto. Eu vou continuar. O texto de Lucas nos diz isso, que estão lavando a rede depois de uma noite improdutiva de pesca. Aqui, os dois irmãos, filhos de Zebedeu, estavam consertando as redes. Então, eu vou voltar para o mar. Hoje eu não pesquei nada, mas amanhã eu estou aqui lavando as redes, eu estou remendando as redes, eu estou preparando o meu instrumento, eu estou aqui me dedicando, mesmo estando cansado, depois de uma noite inteira de trabalho, mesmo estando frustrado porque não peguei nada, mesmo estando preocupado porque eu não sei o que eu vou levar para casa, mas eu não desisto, eu conserto as redes, eu lavo as redes, porque amanhã é dia de eu voltar para o mar de novo, e depois eu voltarei de novo, e eu voltarei de novo, porque eu não sou outra coisa, a não ser um pescador, e aqui na palavra de Jesus, um pescador de homens. Então a gente prega, e as portas se fecham, mas nós não desistimos, nós pregamos, o coração do homem está endurecido, mas nós pregamos de novo, nós pregamos e somos ridicularizados, mas pregamos de novo, nós não desistimos. O pescador é aquele que persevera. Perseverança, paciência, perseverança e a terceira característica, coragem. Apesar do mar da Galileia ser um lago de Genezaré, pela formação geográfica, o vento batia e as ondas ficavam altas, e era uma coisa assustadora, e não é uma tempestade que faz o pescador desistir de voltar para o mar. Não há de se duvidar que o pescador é alguém cheio de coragem, que se lança ao mar. Tenho em minha mente agora aqui uma imagem de um filme que eu assisti há algum tempo, Mar e Fúria, eu acho que é esse o filme. E os personagens ali, eu não vim para falar do filme, não vi há pouco tempo, então vou falar do que eu lembro, né? E eles tinham que pagar ali o aluguel, pagaram o barco, e não conseguiam pescar, e foram para mais longe, e para um lugar que eles achavam que tinha, e uma tempestade, mas eles quiseram pegar o peixe, aí tiveram realmente uma pesca muito boa, mas na volta tinham sido avisados, resolveram enfrentar a tempestade e o barco afundou. Desculpa aí o spoiler, mas foi bem dito, se não viu, já devia ter visto, todos eles morreram, mas mostra a coragem, a busca, a necessidade, a vontade de ir a alto mar e buscar o peixe. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de força, de poder, de moderação. Aos seus servos Deus dá coragem, Deus dá intrepidez. Nós precisamos pedir, continuar pedindo isso a Deus, que Deus nos dê a palavra dos nossos lábios ao abrirmos a nossa boca, que nos dê coragem de pregar a tempo e a fora de tempo, aos grandes, aos pequenos, aos ricos, aos pobres, aos cultos, aos incultos, a pregarmos a todos. Coragem. Afinal de contas, nós lembramos Josué, Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, não temas, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Você está acompanhando? Paciência, perseverança, coragem, e deve ter a noção exata do momento correto. Ele sabe a hora de pescar. Por isso que Pedro disse: nós pescamos a noite toda. Tem uma hora que é mais
provável de ser pescado. Tem uma hora que é mais fácil de pescar. Tem um lugar mais correto. E nós precisamos, irmãos, ter discernimento, ter bom senso e sabermos o local, não para nos esquivarmos, mas para aproveitarmos toda a oportunidade e fazermos isso render, fazermos isso prosperar. É bem verdade que nesse ponto, nesse quesito da qualidade do pescador, Deus opera milagres. E fora da hora, momento que não é oportuno, peixes vêm também. Há conversões também. Por isso nós somos instados a pregar a tempo e a fora de tempo. Mas é bom discernir qual o melhor momento e aproveitar esses bons momentos. A quinta qualidade do pescador, e aí a gente dá na pesca com o anzol, é escolher bem a qualidade da isca. Eu não sou pescador, mas eu sei que tem isca para determinada qualidade de peixes. Então, escolher bem a isca. Aquilo que é interessante para um peixe não é para o outro. E o ser humano é assim também. As pessoas são diferentes. E aí nós podemos e devemos usar estratégias diferentes. A essência do Evangelho nunca será mudada, mas a abordagem pode ser a mais inteligente possível. Lembro-me de Paulo, você se lembra também, quando se fez de tudo para com todos, para que de alguma forma ganhar alguns. O Evangelho não muda, mas a estratégia muda. Por isso que aqui na igreja a gente tem a classe para as crianças na hora do culto, porque a palavra que você ouve, que você entende, que você consegue discernir, talvez é a mesma palavra, mas para as crianças de uma linguagem mais específica, para que atraia a atenção dela, ela possa compreender. Então, usar a isca corretamente. E a sexta e a última qualidade, e aí deve ser de todos nós, especialmente do pregador, do pastor, mas todo crente, todo professor, todo mundo que tem liderança na igreja, e acredito que essa qualidade do pescador acabaria com muitos problemas que nós temos na igreja. Quando eu digo na igreja, não estou me referindo só a gente aqui, a igreja local, mas que se replica em tantas outras igrejas, que é comum do ser humano. Essa sexta qualidade do pregador é a capacidade de se ocultar, de não aparecer. O pescador, e aí eu lembro quando eu era criança, que ia pescar com meu pai, com o rio, a coisa mais difícil para mim era ficar quieto. E ele falou: fica quieto, silêncio. O pescador não chega fazendo algazarra, barulho, soltando fogos, tocando corneta. Alguns dizem que até a posição que você fica ela é importante, porque a sua sombra pode assustar o peixe, pode fazer com que o peixe não venha. Eu falo: que peixe inteligente, até a sombra assusta. Mas que boa aplicação para a gente. Nem a minha sombra deve aparecer. Nada de mim deve aparecer. Explicou muito bem isso João Batista, quando eu convenho que ele cresça e que eu diminua. Menos de mim, mais de Deus. Mostrar mais Deus do que um pregador. Às vezes, eu só chego assim, eu ouvi uma mensagem, e foi o pregador fulano de tal que pregou, e a mensagem foi muito boa, e o fulano que fala o nome do pregador, ele repete. E aí você pensa assim: mas qual foi o texto? Não lembro, mas a mensagem estava muito boa. E qual foi a tua? Não lembro, mas a mensagem estava muito boa. O pregador é muito bom. Não é o pregador que tem que aparecer, é a mensagem. O ideal seria assim: eu não sei nem o nome do pregador, mas eu sei o que eu ouvi. E foi a voz de Deus. O
mostrar Cristo. É assim que nós somos sal da terra e luz do mundo. Você pensa no holofote, pensa em você como luz, como refletor. O refletor, o holofote, ele faz o quê? Ele ilumina, mas ele ilumina a si mesmo? Não, ele ilumina algo. A luz é para iluminar outra coisa, mostrar outra coisa. Nós somos luz para apontar para o Senhor Jesus. Essas qualidades nos acompanham. E sejamos assim como pregadores do Evangelho, como professores, como aqueles que fazem a vontade de Deus. O texto que segue aqui no capítulo 4 ainda, vai falar do ministério que Jesus queria, pregando, ensinando e curando. Essa tríade acompanhou o seu ministério. E vai acompanhar o ministério da igreja sempre, também. É o pregar, o proclamar a verdade como arauto, o ensinar, o explicar, o curar, sempre que for a vontade de Deus. Mas não é só lá, junto ao mar da Galileia. Aqui também Jesus está passando, presente, sempre presenciando. Ele é: vinde a mim, e eu os farei pescadores de homens. Como aqueles irmãos, como aqueles crentes, os primeiros discípulos, nós devemos também imediatamente ser. E saber que seremos transformados, seremos preparados. Eu vos farei pescadores de homens. E nunca podemos esquecer, irmãos, aquilo para o que fomos chamados. O nosso propósito, o nosso ministério precisa ser falar do Evangelho, pregar o Evangelho, anunciar Jesus e pescar homens.